daí neste momento é onde entra o perdão de Deus. O homem, ele mata por defesa, daí ele mata por a sua defesa, para defender um pobre inocente, ou dependendo da situação. O homem, ele mata para defender, daí é onde entra realmente o perdão de Deus. Daí Deus, ele pondera as coisas. Poxa, ou era a vida dele, ou era a minha. É daí por a gente ver que entra a misericórdia de Deus. Daí você vê que Deus, ele cria o livre-arbítrio, e também dentro do livre-arbítrio, o homem, quando ele quebra suas regras, também é avaliado as regras que ele quebra. Se ele quebrou para o bem, se ele quebrou para um bem de alguém, para o bem, ou se ele quebrou para o mal. Simplesmente por uma paixão, por impulso, não pela razão. Às vezes, o livre-arbítrio é rompido por esses casos. O livre-arbítrio, ele pode ser rompido. Não é do feitio do homem matar. Mas se o homem, se ele mata por uma justa causa, ele é perdoado. Que é daí onde entra o perdão de Deus, e a gente vê Deus na sua mais que infinita misericórdia. Que é daí onde a gente entra no livro 2 e no livro 3. Que o livro 2, ele mostra, a partir da razão, a existência de Deus. Que Deus, ele existe, que ele é presente. Porque quem iria criar tudo o que existe? Como diz lá, vai falar lá mais pra frente no livro 3, mais ou menos uma breve visão do livro 3. Se existe o livre-arbítrio, é porque Deus o criou, Deus o fez. E só resta ao ser humano dar graças a Deus por essa bondade, por essa infinita misericórdia. E só resta ao ser humano dar graças a Deus pelo livre-arbítrio, porque o ser humano, ele também é livre para não adorar a Deus. O ser humano, ele é livre para se afastar de Deus. Também, longe de Deus, o ser humano, ele pode viver sem pecado, sem cometer o mal. Ele pode viver o bem, porque tudo isso consiste, tudo que o ser humano faz, consiste numa volta para Deus, numa volta para o bem. Tudo que o ser humano faz na vida, ele tenta buscar uma razão, ele tenta buscar algo além que faça com que ele caminhe. E esse algo além, ou seja, é o próprio Deus. Ele busca a Deus. É isto que o ser humano busca. Ele busca a Deus, mesmo quando se afasta dele. Porque a gente depois vai ver na própria teologia mesmo, que o ser humano, tudo é um constante buscar em Deus. Como mais ou menos Santo Agostinho fala, eu só descansarei quando repousar em Deus. Então, o processo do livre-arbítrio, quando o ser humano se afasta lá de Deus, quando ele se afasta e vai buscar outro caminho, é esse. É buscar um bem. E Deus, na sua mais que infinita bondade, dá a liberdade do ser humano duvidar. Dá a liberdade do ser humano duvidar. Porque se Deus não desse a liberdade, se não existisse a liberdade do ser humano duvidar, o ser humano não duvidaria. Eu não estaria tendo essa conversa aqui hoje, não estaria falando isso hoje. Porque se Deus, ele não fosse dessa forma, se Deus não tivesse criado o mundo dessa forma, se Deus não tivesse dado o mundo do livre-arbítrio, hoje eu não estaria aqui discutindo um tema sobre o livre-arbítrio, que é um tema que há muitos anos já é discutido, que vem sendo discutido. Isso, só de eu estar aqui já é prova do livre-arbítrio de Deus. Eu posso também duvidar. Você pode duvidar. Todos podem duvidar. Por quê? Porque somos livres. Mas essa dúvida, tudo caminha em busca de algo. Tudo vai para buscar algo. E o livro 3 é isso. É esse louvor que o ser humano, ele tem que louvar a Deus para a sua mais infinita bondade. É por isso que o ser humano, ele tem que louvar a Deus por a sua bondade. Por quê? Porque Deus dá a liberdade ao ser humano para discutir o bem ou o mal. Tá certo? E também há a questão de penalidade, que foi o que eu já havia dito, né? Também Deus pune o que transcende dos limites, o que é errado. Ele corrige
Para quê? Por que Deus corrige? Como eu já havia dito lá. Também que o ser humano, Deus perdoa aquele pai de família, aquela pessoa que matou por uma razão, e ele também perdoa agora. Por quê? Porque é a mais que infinita bondade. Na sua total liberdade, Deus, ele perdoa o ser humano. Ele perdoa pelos seus atos. Porque tudo consiste em uma busca do bem. Tudo consiste em buscar o bem. É claro que tem os desvirtuamentos. As pessoas se desvirtuam, elas saem fora do caminho. Mas Deus é tão misericordioso. Volta a retornar nesse ponto que Santo Agostinho disse no livro 3. Deus, ele é tão misericordioso que ele perdoa. O homem dá a chance de recomeçar. Mas para que isso aconteça, e para que isso não aconteça, o homem, Santo Agostinho, ele coloca lá: o homem sábio é aquele que vive submisso à razão. Então, aquele homem que tem sabedoria, que tem entendimento, que vive submisso à razão, o que é certo, o que é errado, ele sempre vai estar no caminho do bem. Ele vai estar sempre procurando viver a sua íntegra liberdade, sem que também afete a liberdade do outro. Porque a minha liberdade vai até aonde começa do outro. O homem que tem boa razão, ele pondera isso. O homem que é submisso à razão, ele pondera o que é certo e o que é errado. E então, daí essa razão a gente pode chamar assim de liberdade. De liberdade. E como eu já havia dito, a paixão é o que desvirtua o homem do caminho do bem. Aonde começa o mal no homem? Quando ele começa a seguir as suas paixões sem razão, de uma forma desordenada. Esta é a forma com que Santo Agostinho concreta a questão do livre-arbítrio. Para finalizar, Deus ele cria o livre-arbítrio para o homem decidir entre o bem e o mal. E também dá a razão, dá o pensamento, dá a razão para que ele pondere o que é bom, o que é mal. E quando ele segue a sua paixão pela sua liberdade, ele vai pelo caminho do mal. Quando ele segue o seu impulso. E quando ele segue o caminho da razão, o caminho da boa razão, ele vai sempre procurar o caminho do bem. Viver bem a sua liberdade, viver bem o seu livre-arbítrio, dentro de todos os seus limites. Muito obrigado. Em breve procurarei explicar ainda melhor este tema. Muito obrigado e um bom dia a todos.